O estádio Rei Pelé pode atrapalhar o CSA contra o Confiança neste sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro? E as dúvidas para a partida? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente falar do trapichão, né, vamos primeiro falar das dúvidas que o CSA vai ter para a partida, tá? E uma delas é o Felipe Albuquerque, né, óbvio que a gente ainda não tem essa confirmação, né, mas tudo indica que ele não vai jogar novamente, né, ele se machucou contra o Grêmio, tirou ele de uma partida que ele estava muito bem, tá? Era um dos melhores em campo. Aliás, é uma contratação que o CSA acertou e muito, o Felipe Albuquerque, aí na lateral direita ele realmente tomou conta, mas sem ele, infelizmente o CSA vai ter que, de novo, recorrer a outra solução. Essa solução pode ser o Ramon, que não joga há muito tempo, pode ser o Betão, que é quem vem sendo utilizado, né? E a tendência é essa, como foi contra o Maringá. E o Vidal, a gente ainda não sabe quando é que ele volta, né? E eu venho batendo na tecla desde a... Aliás, tem algum tempo que eu venho batendo nessa tecla, mas desde a semana passada eu venho falando de uma maneira mais firme. Eu acho que o CSA não dá pra contar com o Vidal fisicamente. Eu não tô aqui colocando nem a culpa no jogador, ele não tem culpa de se machucar, mas na competição a gente tem que ser prático. O CSA vai precisar de um outro lateral direito e não dá pra ficar improvisando o Betão todo jogo. O Felipe Albuquerque, ele é um jogador que dificilmente se machuca, mas pode acontecer, como aconteceu contra o Grêmio. Ele teve que sair por causa de uma condição, né, de lesão. E com o CSA em 3 competições, isso aumenta as chances de acontecer. Então não dá para você contar com um lateral direito só e ficar contando com improvisação. O Vidal, infelizmente, ele não está se mostrando saudável. De novo, aqui eu não estou jogando a culpa no jogador. Ele não tem culpa de se machucar. Só que a gente tem que ser prático. Então precisa se ter no elenco pelo menos 2 laterais direitos saudáveis, em condições de jogo, para caso o titular não consiga jogar, o outro poder substituí-lo. E pelo que a gente vem acompanhando, o Vidal, infelizmente, né, a gente não torce que o atleta não consiga jogar, né? A gente torce para que todo mundo esteja bem, mas infelizmente o Vidal não vem conseguindo e de novo deve ser desfalque para o CSA no sábado, junto com o Felipe Albuquerque, e aí vamos ver qual vai ser a opção que o Igor vai escolher, né? Outra peça que não deve jogar é o Brian. Coloquei isso aqui em vídeo. Isso daqui foi o tornozelo do Brian no dia da lesão, ou foi no dia seguinte, né? Ele postou nas suas redes sociais, óbvio que não deve estar assim mais, mas aqui é só para vocês verem como foi a gravidade, né? Ficou muito inchado realmente. O Brian, que levou muita pancada contra o Maringá, acabou ficando de fora do jogo contra o Tombense e contra o Grêmio. É algo que não preocupa tanto assim, mas é algo que você precisa ter cuidado. Eu não sei, a gente não sabe ainda se o Brian vai ter condições de jogo, né? Ele tá sendo monitorado de perto e tá sendo feito vários testes para saber se ele vai ter condições de jogo ou não. Mas contra o Confiança, ele ainda é dúvida, né? E se ele não tiver 100% recuperado, não tiver realmente condições de jogo, aí é melhor dar uma segurada, né? Para que você não acabe agravando a lesão e não perdendo um jogador tão importante por mais tempo. Até porque, como eu falei, o CSA tem a Copa do Brasil, o CSA passou de fase, o CSA tem a Série C, que é o principal objetivo do ano. Às vezes a gente até esquece, mas ainda tem a Copa do Nordeste, que é no início do mês que vem, tá? Então, o CSA ainda tem que decidir aí a sua vida na Copa do Nordeste no dia 6. É uma preocupação, querendo ou não, você dividir a atenção em 3 competições é complicado e o CSA vai precisar recorrer ao seu elenco todo. Então não dá para você perder um jogador tão importante como o Brian por muito mais tempo. Então, se ele não estiver recuperado, e novamente, está se fazendo todo o possível, está se fazendo testes para saber se ele pode ou não estar em campo. Essa informação é do Severo Oliveira, mas caso ele não esteja 100% recuperado, na minha opinião, na minha visão, ele deveria ser preservado contra o Confiança e aí só entrar no próximo confronto do Centro Esportivo Alagoano. E outra coisa que me preocupa, e é tema que eu quis trazer esse tema aqui, é as condições do estádio Rei Pelé, tá? Porque Maceió passou por um longo período de chuvas, tá? Essa semana inteira praticamente
chovendo, segunda-feira foi pesado, terça-feira também, e isso, querendo ou não, acaba impactando no estádio Rei Pelé, né? A gente sabe das condições do estádio. Aqui eu vou trazer uma imagem que eu achei nas redes sociais, tá? Se não me engano, foi o Iverson Fernandes que postou, túnel que dá acesso aos vestiários, aí vocês desconsideram aqui, né, o escudo do CRB, mas foi numa partida no domingo, se eu não me engano. Assim é que ficou o túnel, né? O que se tem de informação é que agora já não está mais assim, né? Que já não está mais alagado desse jeito. Mas os jogadores tiveram que dar um arrodeio danado para conseguir entrar em campo. Isso aqui é uma preocupação, tá? A estrutura do estádio Rei Pelé, né? Para os jogadores poderem desempenhar o seu melhor papel, mas também o gramado, o campo. Porque o CSA tem um bom desempenho dentro do estádio Rei Pelé, tá? Algo que a gente não via há muitos anos, que a gente cobrava muito. O CSA é muito forte em casa. Os times, quando vêm pra cá, eles vêm tendo medo de perder para o CSA, porque sabem que aqui, falando de uma maneira mais popular, né? O azulão é embaçado mesmo jogando em casa. Quando você pega, e o time do Confiança, com todo respeito, tá? Inclusive, sempre dá trabalho para o CSA quando vem jogar aqui, mas é uma equipe que tem as suas limitações. E quando você tem um gramado ruim, né, um gramado prejudicado, acaba nivelando as coisas. O CRB hoje tem um jogo contra o Santos, né, pela Copa do Brasil, e eu vou acompanhar uma pelo meu trabalho na rádio, né, mas também para saber como está a condição do gramado. Eu acho que se for só a questão de recuperar, né, de um jogo para o outro, aí é tranquilo. A minha dúvida, né, a minha preocupação é a questão da drenagem, né, como vai ficar o estado do gramado, né, para sábado. Teve até um jogo, eu acho que foi contra o Sport em 2022. Eu não vou lembrar agora a competição, eu acredito que tenha sido Copa do Nordeste. O CSA vinha bem melhor do que o Sport, numa fase muito melhor, né, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis porque o gramado estava impraticável. Teve jogo contra o Vasco também que o CSA jogou aqui, e o gramado estava terrível, né, e isso acaba prejudicando o time da casa. E o CSA é um time rápido, o CSA é um time que utiliza muito o gramado do estádio Rei Pelé para conseguir ter boas atuações, né? A gente até tem essa pontuação, né? O CSA jogando em casa de uma forma, jogando fora de casa é outra. Mas o fato é, e essa é a minha preocupação, e essa cobrança que eu faço para os responsáveis, né, pela administração do estádio Rei Pelé, que deixem o gramado na melhor, não só o gramado, né, tem que ser o estádio todo, mas você manter o gramado no melhor estado possível, para que você não acabe prejudicando o time da casa, né, que, como eu já falei, o CSA usa muito da boa qualidade do estádio Rei Pelé para poder pôr em prática o seu futebol. Gramado ruim acaba nivelando as coisas e não é isso que a gente quer. O CSA precisa voltar a vencer na Série C para entrar de vez no G8, tá? E se a gente colocar aqui a tabela do campeonato, né? O CSA hoje está em nono, né? Muitos torcedores vieram preocupados, e eu acho que com razão. O CSA com empate contra o Tombense se mantém no bolo, mas por conta da rodada, né? Os times saíram vencendo, né? E acabou fazendo com que o CSA perdesse algumas posições. O CSA acabou caindo para nono, o que aumenta a responsabilidade de você fazer o seu dever de casa novamente. E aí eu repito, o CSA está muito bem em casa, precisa vencer do Confiança, que hoje é o lanterna. E isso daqui não quer dizer nada, porque a diferença do Confiança para o Botafogo da Paraíba, que é o 15º, são apenas 3 pontos. E é claro que tem também critério de desempate. Eu tô querendo dizer que ainda tá no início, ainda tá tudo muito embolado, mas é fato que o CSA dentro de casa é muito forte. Precisa usar desse fator casa para voltar ao G8, né? Tecnicamente, o Azulão já tá no G8, tá? Aqui o que diferencia o CSA para o Tombense é um cartão vermelho. As campanhas são idênticas, mas na prática o CSA ainda é nono e precisa voltar a vencer para entrar novamente no G8 do Campeonato Brasileiro. Porque ainda tem muito campeonato para acontecer, tá? O CSA precisa estar sempre no bolo, né? Não precisa o CSA estar em primeiro, em segundo, em terceiro, isso daí tanto faz na primeira fase. Você tem que se classificar entre os outros, você tem que estar no G8. E querendo ou não, é um campeonato longo, mas você precisa ter uma estratégia dentro da competição. E a estratégia do CSA, como já foi dito pela própria diretoria, a gente já fez vídeo sobre isso, mas a estratégia do CSA é vencer todos os jogos em casa.
Mas aí você vai briscando pontos fora de casa, né? Você vai ter que vencer partidas fora de casa, vai acabar vencendo partidas fora de casa. É um campeonato em que você tem que usar da estratégia e não é uma corrida rápida, né? É constância. É você manter-se dentro de um planejamento. E para o CSA se manter dentro deste planejamento e voltar com o pé direito, né? O CSA que passou uma semana fora de casa, né? Voltar aqui agora com vitória, com estádio cheio, com o Rei Pelé lotado, seria o melhor dos mundos para premiar uma semana que já foi muito abençoada com a classificação em cima de um gigante como o Grêmio. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.